Oi, gente, tudo bem? Eu sou Rafaela Strobel, sou advogada, atuante na área de direito empresarial há 18 anos. Meus focos de estudo são inovação, voltada para o âmbito do direito tributário, da proteção de dados e da resolução de conflitos. E o tema que nós escolhemos hoje para trazer para vocês é o que uma pessoa que queira iniciar a trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados precisa saber. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe um impacto enorme nas empresas. Ela vai impactar todos os setores da economia, porque ela se aplica em relação a todos os dados coletados de pessoas físicas, sejam em meios físicos ou digitais, seja de direito público ou privado. E sempre que envolver qualquer tipo de operação de tratamento. E aqui a gente diz coleta, recepção, classificação, utilização, acesso, até a eliminação é uma forma de tratamento de dados pessoais. E o foco da legislação é a transparência na utilização dos dados pessoais do titular. A lei não visa coibir, né, restringir a utilização, mas apenas regulamentar. E como consequência, ela vai acabar alterando a forma como que os dados pessoais, eles podem e devem ser tratados dentro da empresa. Então, a lei, ela coloca em evidência a necessidade de seguir várias obrigações legais que antes eram apenas boas práticas no trato da informação. E para isso, vai ser necessário envolver vários setores da empresa. Então, aqui a gente pode dizer que vai ter um grande impacto na área de recursos humanos, seja em relação à questão na seleção de pessoas, política de benefícios, uso de mídias sociais corporativas, também dentro do próprio jurídico, o impacto vai ser bem grande. A área de tecnologia de informação e segurança da informação nem se fala. O pessoal do marketing comercial da empresa também vai ser bem impactado. Então, aqui, a gente diz que vai ter, assim, uma mudança na forma de relacionamento, então, seja nas questões de relação de consumo, relações trabalhistas, relações com fornecedores, né, seja com investidores ou investidos da empresa. E se abre um leque de possibilidades de atuação dos profissionais, né, que queiram atuar nessa área. Então, com a entrada em vigor da lei e com esse cenário de fortalecimento da autodeterminação informativa e a conscientização dos indivíduos quanto à importância e o valor dos seus dados pessoais, o estímulo à difusão da legislação, ela se torna ainda maior. E é isso que a gente está imaginando aí para o futuro, né, para o próximo ano. Então, aqueles que conseguem perceber a relevância dessa nova era de proteção de dados, que aqui nós trazemos algumas, né, algumas orientações aí, mas são as minhas impressões. Então, para começar a entender essa nova realidade, é necessário saber um pouco sobre as razões históricas da lei geral. Então, é muito importante estudar a Lei de Proteção de Dados da Europa, então a GDPR, que foi a inspiração maior para a nossa legislação. Então, a GDPR significa General Data Protection Regulation, e é a legislação da Comunidade Europeia que veio consolidar um longo período, né, de construção dessa cultura de proteção de dados na Europa. Ela concilia as leis de privacidade de toda a Europa e ela tem um caráter orientativo para todos os países que estão na Comunidade Europeia. Um outro ponto muito interessante a ser estudado é a questão das autoridades, né? Então, as autoridades que fazem a proteção de dados na Europa, né? A gente tem o exemplo da ICO, que é a do Reino Unido, a gente tem também a da Irlanda, que é uma autoridade muito forte, né? Então, um estudo sobre como essas autoridades estão agindo e reagindo em relação à legislação e como tem sido a atuação delas. Então, conhecer um pouco desse histórico e saber o que gerou, né, o que embasou a nossa legislação é muito importante para começar a atuar nessa área. Existem várias pesquisas, né, que já foram realizadas, porque a GDPR ela entrou em vigor em maio de 2018, então a gente já tem aí algum tempo, né, de vigência dessa legislação, então a gente já conseguiu perceber qual foi a atuação, quais foram, né, os maiores problemas e gargalos que foram enfrentados.
Então, no primeiro ano foi registrado 50 mil DPOs, ou encarregados, né? Que é a pessoa que toda empresa precisa identificar e nomear, porque é a pessoa que vai fazer a interface entre o titular de dados, o controlador, o operador e a própria autoridade nacional. Então, essa figura também existe na Europa e é entendida ali como o DPO, né? Que aqui no Brasil ficou sendo encarregado, que é o Data Protection Officer. Então, no primeiro ano de vigência, 50 mil organizações tinham registrado um DPO. E aqui no Brasil não vai ser diferente. A gente vê já um grande aumento na procura de profissionais, né, com esse enfoque, e várias empresas já nomeando seus encarregados em cumprimento ao que diz a legislação. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode eventualmente vir a modificar essa regra para tornar alguma coisa um pouco mais flexível, a depender do porte da empresa ou da quantidade de dados, né, ou até mesmo da própria natureza da empresa. Mas isso a gente ainda não sabe como que vai ser, e a princípio, hoje, da forma como a legislação está posta, é necessário sim que todas as empresas identifiquem o encarregado. Um outro ponto muito interessante é estudar também as questões relacionadas à proteção de dados aqui na América Latina, porque a gente já tem vários países que são bem adequados à proteção de dados. Então, o exemplo da Argentina e do Chile, né? Um exemplo recente que a gente teve foi nos Estados Unidos. Então, em regra, nos Estados Unidos eles não tinham uma legislação específica que tratava do assunto, né? Mas a Califórnia acabou editando uma lei geral de proteção de dados, então válida para o estado da Califórnia, que entrou em vigor em janeiro de 2020. Então, após um ano de entrada em vigor, também a gente já tem uma boa experiência, né? E o que está acontecendo lá, de que forma está sendo feita a gestão da privacidade de dados pessoais. Então, conhecer essas coisas, né? Conhecer essas informações, saber como os outros países estão lidando com isso é muito importante. Outra questão muito relevante é conhecer as ISO, né, que são aquelas regras internacionais de padronização. Então, aqui, na privacidade de dados, a gente tem aquela família, né, que é o do 2700, né, que vai trazer lá 27 mil e alguma coisa, né, que vai trazer as regras sobre padronização e normatização. E a BNT, aqui no Brasil, é o Foro Nacional de Normatização e é responsável pela publicação das normas brasileiras. Então, recentemente também eles publicaram aí uma notícia dizendo que estavam também se preocupando e criando algumas regras de padronização em relação à proteção dos dados pessoais. Outro ponto, né, fundamental, é conhecer a própria legislação. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é muito importante. Ler ela inteira, né, saber de cor. E aí, a gente tem já muitos artigos, né, falando da lei, apesar de não termos ainda autoridade nacional devidamente constituída, a gente já tem muitos artigos, muita gente se dedicando ao estudo, então já temos até livros, né, tratando sobre alguns pontos, questionamentos, né, dúvidas. Desde março desse ano, né, de 2020, nós temos várias lives sendo executadas, então a informação, por um lado, né, se disseminou nesse período, então tem bastante material disponível. Um outro ponto muito importante é a gente acompanhar as novidades em tempo real, então tudo que sai a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, da Autoridade Nacional, é muito importante que a gente fique antenado. Outro ponto é saber a respeito da governança de dados e gestão de risco. Então, é uma matéria que é necessário se aprofundar e é necessário conhecer esses assuntos. Uma outra questão muito relevante também é fazer um estudo a respeito do compliance, né? Então, se aprofundar nesse tema, porque a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que mais um ponto, mais uma matéria, né, que faz parte aí desse objeto geral de estudo, né, do próprio compliance. Então, o compliance significa estar em conformidade, né, estar em conformidade com a legislação. E aqui a gente tem mais uma legislação, né, que tem que entrar nesta regra de conformidade. Então, atualmente, não existe nenhum tipo de certificação no Brasil específica para quem quer atuar com proteção de dados. Mas a gente tem as certificações
do Instituto de Profissionais de Privacidade de Dados, né, e que sim, são certificações internacionais. Elas não são específicas para a legislação brasileira, mas elas já podem dar uma base, aí, um fundamento, né, porque elas tratam de forma geral essa legislação internacional e certamente vai servir bastante para aplicação aqui na nossa legislação. Inclusive, tem algumas empresas que elas passam a exigir isso, sabe, dos profissionais, né, então, no momento da contratação. A gente tem visto, eu tenho feito uma pesquisa acompanhado no LinkedIn, e o aumento da oferta de vagas de pessoas, né, que estejam interessadas em atuar com proteção de dados é muito grande. A gente vai ter aqui várias frentes, né, várias oportunidades de trabalho. Então, pode ser como encarregado, né, dentro da empresa, pode ser numa empresa de consultoria, prestando serviços de encarregado de proteção de dados, né, que é o encarregado as a service, é um terceirizado que presta esse serviço para a empresa, e aqui, às vezes, empresas de pequeno e médio porte, né, acabam se socorrendo dessa alternativa, por ser mais acessível. A gente também vai ter a oportunidade de advogados atuando com a legislação, então, no sentido de representar titulares, ou representar controladores, ou operadores, ou ainda mesmo de fazer uma interface junto aos órgãos públicos, né? Então, também existe essa possibilidade. E aqui a gente diz que surge uma nova figura, né? Não é nem advogado e nem técnico de segurança ou técnico de informação, né? É uma mescla, né? Então, o advogado ele vai ter que ter um conhecimento aí multidisciplinar. Além de, óbvio, né, conhecer a organização, conhecer a operação do cliente, conhecer quais são termos corporativos, linguagem de mercado, então, noções básicas de outras áreas do mercado também é muito importante. Então, temas relacionados à contabilidade, administração, economia, é muito importante. E o ponto de destaque que a gente faz, normalmente, né, quando a gente está tratando desse tema, diz respeito às habilidades não jurídicas, né? São as habilidades humanas, habilidades comportamentais e sociais, que são as habilidades que hoje em dia, além do conhecimento técnico, né, elas estão sendo, assim, exigidas ao máximo dos profissionais, né? E isso já pensando aqui na sociedade 5.0, né, que é a próxima etapa aqui da nossa evolução, né, que é uma sociedade que terá como objetivo o foco no desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas para o bem-estar humano, para a qualidade de vida e para a resolução de problemas sociais. Então, é muito importante o desenvolvimento dessas habilidades também. E essas habilidades, normalmente, ao longo da carreira, a gente vai evoluindo, né? Então, aqui destaco algumas, né? Por exemplo, a questão da gestão do tempo, né? De ter equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional, né? E saber equalizar essas duas questões. Também tem a questão da gestão das emoções, da assertividade, né? Que são características muito importantes. O poder de saber negociar, né? Porque no dia a dia, todo dia a gente está negociando alguma coisa, então também ter habilidades de negociação é muito importante. Algumas habilidades relacionadas à liderança, né, à autoliderança e à liderança em relação aos demais, né, então aqui a diferença entre o líder e o chefe, né, porque pode ser que essa pessoa que vai atuar com proteção de dados, ela não seja chefe, mas ela é chefe de si mesma, né, e aqui no sentido que ela precisa saber como se portar, né, ter propósito naquilo que faz, ser íntegro. Então, são qualidades, assim, que fazem parte do profissional e que, hoje em dia, estão sendo exigidas mais do que o próprio conhecimento técnico. Então, essas seriam algumas, basicamente, né, de uma forma aqui, uma pincelada sobre o meu entendimento sobre o que um profissional de alta performance que pretenda atuar com proteção de dados precisa ter e precisa desenvolver. Então, é um pontapé inicial, né? Uma ideia inicial de por onde começar. Então, para todos aqueles que conseguem perceber que essa legislação veio para ficar, né? Que vai se consolidar, que exige uma mudança cultural, então, está aqui a minha dica. Valeu, gente. Obrigada.